Diferente dos 2 últimos anos, o Guarani iniciou o Campeonato Paulista de 2025 com tudo. A vitória conquistada na última quarta-feira diante do Botafogo trouxe uma sensação de alívio para o torcedor bugrino, que nos últimos meses não teve vida fácil. No primeiro jogo à frente da equipe alviverde, Maurício Souza já conseguiu se livrar minimamente de uma pressão herdada da última Série B. Começar vencendo é sempre bom, né? A gente sabe que é um campeonato extremamente difícil. Esse ano um campeonato bem atropelado, as datas uma em cima da outra. A gente sabe que carrega, né, um ano difícil, o ano passado, e a gente sabe que para trazer a torcida para o nosso lado vai ser da forma como foi hoje. Eu tenho certeza que se eles não saírem daqui extremamente satisfeitos com a partida, taticamente falando, tecnicamente falando, que a gente fez, eles saíram extremamente satisfeitos com a entrega, com a doação. Indo para seu primeiro jogo fora de casa em 2025, o Guarani busca uma vitória contra a Inter de Limeira para alcançar a metade do primeiro objetivo no Paulistão, a permanência no campeonato. E para isso, a equipe de Maurício Souza terá no Limeirão uma presença pra lá de especial. O sócio-torcedor do Guarani poderá chegar até Limeira de graça. Isso porque o Bugre vai disponibilizar o combo de ingresso mais transporte de forma gratuita. A caravana de torcedores vai deixar o brinco a partir da 1h30. E se a equipe alviverde vai ter um reforço extra-campo, dentro das 4 linhas, a busca é para ter um reforço no ataque. A diretoria bugrina fez uma proposta pela contratação de Robson, ex-atacante do Curitiba. Livre no mercado desde que deixou o Coxa, o jogador de 33 anos teria o maior salário de todo o elenco do Bugre e ficaria até o fim do Campeonato Paulista. Mas enquanto um camisa 9 ainda não chega no brinco de ouro, o Bugre espera ter força máxima no setor defensivo da equipe. Alan Santos ficou de fora na estreia da competição devido a problemas físicos na pré-temporada. O recém-chegado Rafael foi o escolhido para substituir Alan Santos, e com grande desempenho na partida contra o Botafogo, o zagueiro foi um dos melhores em campo com a camisa alviverde. Então, como era o primeiro jogo, né, a gente sabia a importância de começar vencendo numa competição difícil, que é o Campeonato Paulista, né, mas a gente fizemos uma preparação muito boa. A conversa era que a gente precisava vencer, né, nesse momento nem tanto convencer, mas sim vencer, porque a gente tem um grupo bem novo, né? A gente precisava conseguir essa vitória nessa última partida para a gente ganhar confiança e procurar convencer nas próximas partidas. Maurício Souza também aguarda a avaliação de Anderson Leite e Márcio Silva. O volante foi substituído no primeiro tempo por Giva, após sentir um desconforto na perna direita, enquanto Márcio Silva deixou a partida na segunda etapa também por razões físicas. Sendo assim, uma provável escalação do Bugre para a partida de amanhã tem Gabriel Mesquita no gol, Lucas Justin, Rafael, Márcio Silva ou Titi e Emerson Barbosa formam a defesa, Natan Camargo, Caio Melo, Giva e Isaac no meio, e fechando o ataque Matheus Regis e Eliseu ou Rafael Bilu. Guarani e Inter de Limeira se enfrentam amanhã, às 4 da tarde, no Limeirão. A gente, jogador, quer sempre estar jogando, né? Tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom pode ser que eles possam estar mais descansados que a gente, né? Mas a gente também agora já está com ritmo de jogo. O jogador sempre quer estar jogando, né? Então acho que vai ser melhor pra gente que já jogou, já tirou esse peso de estrear, né? E os caras ainda não estrearam, mas acho que vai favorecer pra gente. Nas oitavas de final da Copinha, o Guarani enfrentou na noite de ontem a Ferroviária, em Araraquara. Buscando uma vaga entre as 8 melhores equipes do torneio, o desafio que parecia ser fácil não era bem assim. A Ferrinha eliminou o favorito Santos na fase anterior do campeonato. No comecinho da partida, aos 2 minutos da primeira etapa, Victor Silva partiu em disparada e foi derrubado dentro da área. E o árbitro não teve dúvidas, assinalou o pênalti para a Ferroviária. Na cobrança, Pedro Estevam deslocou o goleiro e abriu o placar. Buscando uma rápida reação, Léo Porfírio tentou de cabeça, mas a finalização passou à esquerda do goleiro. No segundo tempo, o time mandante partiu para cima para acabar com o jogo. Após escanteio cobrado no segundo pau, João Guilherme escorou para Thiago, que marcou de chaleira. O Bugre ainda tentou diminuir com Victor Albanês, mas já não havia tempo para mais nada. Fim de jogo em Araraquara. Ferroviária 2, Guarani 0. Com esse resultado, o Bugre se despede da Copa São Paulo, mas com a sensação de ter feito um grande campeonato. Vamos falar da Inter de Limeira. O Rafael falou, olha, eles estão mais descansados. Por que ele falou isso? Porque
a Inter não estreou no campeonato. A Inter de Limeira não entrou em campo ainda, já que na primeira rodada a equipe iria enfrentar o São Paulo, que está nos Estados Unidos disputando a FC Series. A diretoria da Inter já definiu os 25 jogadores inscritos para a competição. Entre os destaques da lista está o atacante equatoriano Rony Carrijo, ex-Juventude. Por outro lado, 3 reforços importantes ficaram de fora. Carlão, Aleph e Matheus Martins não foram regularizados a tempo. O clube protocolou 2 listas. A principal, que é a lista A, pode ter até 30 atletas. E a lista B, destinadas exclusivamente a jogadores formados na base, com número ilimitado de inscritos. No entanto, a Inter apostou em apenas 2 nomes da categoria sub-20, Léo Lopes e Tomás. Agora é aguardar para ver como o elenco vai se sair nessa temporada. Inclusive, o Felipe Conceição, técnico da Inter, estava no estádio Brinco de Ouro na quarta-feira. Ele acompanhou a vitória do Guarani contra a equipe do Botafogo. Vamos lá, Vladimir Catarino, expectativa Guarani amanhã, 4 da tarde, estádio Limeirão. Há otimismo muito grande do time do Guarani, né, Batista? Depois da vitória para cima do Botafogo por 2-0, trouxe um ânimo, um up aí para o time, até tentar aos poucos diminuir a dor com relação à temporada passada. Com relação ao time que vai a campo, a tendência é que o Rafael permaneça como titular na zaga, foi muito bem elogiado pelo técnico Maurício Souza. Os jogadores que saíram contundidos, em especial o Anderson Leite, ele vai ser melhor avaliado aí para saber se terá condições ou não. E no ataque é muito provável a estreia do Rafael Bilu, ele deverá jogar aí no lugar do Eliseu, então devem ser poucas as mudanças no time titular do Guarani, que aos poucos vai ganhando corpo em termos de entrosamento, mas também vai possibilitando ao técnico Maurício Souza colocar em campo aqueles jogadores que ainda não puderam ser aproveitados, no caso, na primeira rodada. Batista. Quero ouvir o CH também, mas com relação ao preço dos ingressos. A arquibancada, R$50. Meia, 25. Cadeiras cativas inteiras, R$100. Meia, R$50. Visitantes, isso interessa ao torcedor do Guarani. A distância é pequena, né? 60 quilômetros aproximadamente até Limeira, inteira, R$50. 25 a meia entrada. Estádio Major José Levi Sobrinho vai receber uma vez mais jogo do Campeonato Paulista da Série A1, Inter e Guarani. E a expectativa sua em CH? O Batista, eu ainda continuo com bastante dúvida em relação ao time do Guarani. O Guarani produziu contra o Botafogo mais do que eu esperava, mas ainda tenho muita incerteza. O Guarani não tem um 10, não tem um centroavante que você ainda possa observar e falar, não, esse cara pode resolver o problema. Então eu prefiro aguardar. Eu acho que o resultado foi excelente, o desempenho foi acima da média, eu não esperava o desempenho assim, em termos de entrega, de organização defensiva, eu não esperava nem isso. E o Guarani mostrou isso, defensivamente, estar organizado. E o início do trabalho do Maurício Souza é assim mesmo. Com o passar das rodadas, a tendência, a gente torce para isso, é que o time suba de produção. Eu acho que um ponto positivo é a manutenção praticamente do mesmo time titular, até para ganhar corpo, ganhar confiança e principalmente entrosamento. Vamos ver aqui a arte deste jogo, transmissão pela Rádio Bandeirantes. Está aí Inter de Limeira e Guarani. Dia 18, amanhã, às 4 da tarde. E aqui embaixo, os nossos patrocinadores. Rocha Autopeças, Paraflu, Seara Alimentos, Iga Atacado, Desktop, Sicredi, Aroma das Ervas, KTO, Jogue com Responsabilidade e Pisocol Argamassas. O técnico Maurício Souza já tinha requisitado 2 jogadores da base, que já estavam fazendo parte. Além desses 2 jogadores, né, que até
Até o Pedro Manuel chegou a disputar 2 jogos da Copinha, não é isso? Fez um gol, inclusive, fez um gol contra o Atlético Mineiro, né? Fez o gol que, inclusive, que deu a vitória ao Atlético Mineiro. Disputou 2 jogos, no terceiro ele não foi escalado, foi poupado e foi chamado pelo Maurício Souza para compor o elenco profissional. Esteve no banco na partida contra o Botafogo. E o outro que começou jogando, o Viseu, que nem participou da Copinha. Eliseu, Melhor dizendo. Isso, Eliseu. Além desses 2, tem mais algum que será integrado ao elenco de profissionais? São 4 jogadores, né, que foram chamados, né? O Marcelo, né, o artilheiro do time, João Marcelo, artilheiro do time na competição, o Cauê, o Mineiro, né? São jogadores, teve mais um aqui, o João Marcelo, o Cauê, o Mineiro e o Léo Porfírio. São os 4 jogadores convocados aí pelo Ibanez técnico. não? Oi? O Ibanez não? Não, o Vitor Albanês? Não, a princípio não. A princípio os 4 divulgados foram esses, né? O Cauê Rafael, o Mineiro, o João Marcelo e o Léo Porfírio, chamados aí para integrar o grupo profissional. Estranho, né? O Vitor é um cara diferente. Pelo menos na partida ou nas partidas que eu assisti. De qualquer maneira, o treinador deve ser as suas explicações. Não dá nem para fazer polêmica aqui. Ah, esse não levou, como assim? Não. Ele tem lá o elenco, ele dá muita oportunidade, sabe trabalhar com jovens e também não rasga nota de R$200. Então, deixa o Maurício Souza trabalhar, mas que esse Vitor fez uma boa Copa, fez. Olha, a necessidade pode virar oportunidade. O Guarani não tem dinheiro para fazer contratações e aí pode, de repente, numa situação dessa, dar mais oportunidade. E o Henrique, da base, começou jogando. Aí o Eliseu, Sim, da base, começou jogando. Não sei se vai ser mantido para o próximo jogo, mas está jogando. Então já são 2 jogadores da base. Então esperamos, eu tenho assim muita esperança, porque esse técnico do Guarani ele tem um lastro muito grande em categorias de base. Então pode ser que nessa situação, necessidade, mais um treinador que gosta muito da base, pode gerar oportunidade para os meninos. E a gente lembra, né, Batista, que a lista B é uma lista infinita, né? Não há limites para você inscrever jogadores. Claro, tem prazos para que isso aconteça, mas não tem limite para você inscrever jogadores. Pode ser que num outro momento, dentro desse prazo de inscrições, ele recorra a mais jogadores aí da Copinha. Até o final do prazo, né, Catarina? Sim. É jogo a jogo. É. De repente não surgiu na lista contra a Inter, mas na terceira partida surja. Então o Catarina está correto. Então tem que ter calma, tranquilidade. O mais importante é o próximo jogo, contra a Inter, que vai ser difícil.